Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Serasa Experian Falando em Fraude. Eu sou a Lívia Soares e gostaria de convidá-los a se inscreverem no nosso canal do YouTube e no Spotify. Hoje nós vamos falar sobre jogos online. 2025 tem um marco da nova legislação, a Lei das Bets, que traz transparência, segurança e responsabilidade. Eu gostaria de apresentar a vocês duas pessoas incríveis e com muito conteúdo que a gente vai aprender adoidado durante esse episódio e vai ser um bate-papo muito agradável. Eu tô aqui com a Ana e com a Bárbara. Elas vão se apresentar e vão contar um pouquinho da responsabilidade que elas têm nas instituições que representam. Fiquem à vontade, Bárbara. Obrigada, Li, obrigada, Serasa, pelo convite. Eu sou Bárbara Teles, eu sou Legal e Compliance Director da Stake Brasil e também sou uma das fundadoras da AMIG e é um prazer estar aqui com você e falando sobre um tema tão atual e tão importante aqui no Brasil para que a gente possa avançar para um mercado realmente responsável. Bom, meninas, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje. Serasa, muito obrigada pelo convite. Lívia, Babi, uma amiga de muito tempo, sempre bom tá em fóruns em que vocês estão, em que mulheres estão. Eu sou a Ana Clara Barros, eu sou diretora jurídica da Associação Internacional de Gaming, a gente chama carinhosamente de iGaming. E realmente, vamos lá falar desse assunto tabu aí que tá na boca do povo. Ai, que delícia! Então, eu vou dar um rápido panorama e vocês fiquem à vontade, porque vocês viram, né, a minha grande responsabilidade hoje com essas mulheres advogadas, né, ambas. Advogatas, Certo. por favor. Advogadas, ambas. Então, eu tenho uma baita responsabilidade no português, na legislação e um monte de outras coisas. Então, um rápido panorama para todo mundo relembrar. A partir desse ano, então, só estão autorizadas a operar no Brasil as empresas de apostas esportivas que cumpriram diversos requisitos, como ter sede de administração no país e comprovar um patrimônio líquido mínimo de 30 milhões e recolher todos os tributos, certo? Boa. Também não faltam exigências, e é por isso que a gente trouxe esse tema para o Falando em Fraude, quanto à validação de identidade dos apostadores. E, entre outras coisas, agora as bets também são obrigadas a usar reconhecimento facial, avaliar a capacidade financeira do apostador e checar se essa é uma pessoa politicamente exposta ou não, mais do que isso se tem vínculo esportivo, né? Validar também geolocalização e reautenticar o usuário a cada 7 dias. Só vocês vão me complementando, hein? Porque é um textão aqui, eu preciso saber se eu tô falando certo tudo. É porque é tanta coisa que você vai ler a tarde inteira e não vai acabar o tanto de obrigação que a gente tem. Bom, por fim, e mais recentemente, em novembro de 2024, a legislação foi impactada por decisões importantes do STF relacionadas à proteção do consumidor e julgo responsável. Uma delas foi a exigência de implementação por parte do governo federal de medidas imediatas para impedir que recursos provenientes de programas sociais e assistenciais sejam usados em apostas online. Correto? Perfeito. Querem acrescentar alguma coisa? Perfeito. Tá perfeito? Então tá bom. Eu, então, vou começar puxando o assunto e falar dessa regulamentação, porque eu quero escutar vocês. Acho que a primeira pergunta, até para a gente conseguir aterrissar o assunto, é entender, aí, Babi, eu vou puxar para você, o que era o mercado antes da regulamentação e o que ele é pós-regulamentação e quais são os benefícios. Se vocês quiserem também pontuar alguma coisa também que mudou e que impactou o business, fiquem à vontade, tá bom? E aí eu também quero que a Ana comente sobre o assunto. Bora lá. Perfeito. Esse é um tema muito importante porque quando você fala de um mercado novo, um mercado para dar segurança, segurança concorrencial, segurança para os usuários, segurança de operação, você precisa de ter uma lei, uma regulamentação forte. O setor de apostas online no Brasil, ele foi legalizado em 2018 pela Lei 13.756. Desde então, em 2021, a gente teve uma alteração legislativa que adequou questões mais tributárias da legislação. E, por fim, em 2023, final de 2023, a gente teve uma consolidação legislativa, que foi a Lei 14.790, que modificou a Lei de 2018. Com essas mudanças, veio a regulamentação do setor. Então, no ano passado, o que a gente viu, além do regulador que
o regulador é o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Prêmios e Apostas, começar a emitir diversas portarias, e hoje a gente tem 20, no mínimo 20 portarias que regem o setor, a gente tem também instruções normativas, a gente tem notas técnicas, tudo isso para direcionar e dar a correta orientação para o que o setor tem que seguir. Então, como você bem trouxe, as empresas têm uma série de exigências que precisam cumprir, precisa dar a segurança para o usuário também de que estão cumprindo. Tem uma série de tributos específicos para o setor que são recolhidos e não se fala muito nisso, além de um recolhimento normal, de uma empresa normal em funcionamento, você tem também ali 12% da sua receita que é retirado e vai para finalidades específicas como Ministério, como esporte, como segurança pública, como saúde. Então, você tem um fomento também social ali por trás que se deixa de se falar, e isso foi muito importante com a regulamentação agora em vigência. E, por mais importante que seja, a gente vê também uma movimentação não só do regulador, mas de outros ministérios, de outras pastas econômicas do governo que enxergam esse setor realmente como um setor econômico. E como um setor econômico, você precisa dessa segurança. Até o final de 2024, o que a gente teve foi a consolidação legislativa e regulatória de diversas, e daí citei mais de 20 portarias, mas é o que a gente tem hoje. A gente tem muito direcionamento. O que a gente vê agora em 2025 é como isso entra em vigor. Então, as empresas elas precisam se certificar que estão seguindo todos esses requisitos e muitas estão se adequando para chegar a serem perfeitas ali para o regulador, mas mais importante que isso, a partir de 2025, apenas empresas licenciadas operam no Brasil, operam nacionalmente. Então, a gente tem, e desculpa, eu não sei de cabeça, talvez a Ana saiba, quantas empresas e marcas já têm a autorização federal para operar apostas online, apostas e jogos online. Mas o que a gente tem hoje é que apenas essas empresas podem fazer não só propaganda, mas também podem estar em território brasileiro funcionando, as outras não deveriam estar funcionando. Você tem uma segurança ali por trás, você tem uma segurança de meio de pagamento, você tem uma segurança de prevenção à fraude que essas empresas precisam implementar, e elas têm implementado desde o ano passado com a regulamentação, e esse ano é uma consolidação. Então, eu acho que, na minha opinião, a diferença que a gente tem dos últimos anos, desde 2018, que eu contei essa historinha de legalização e tudo, para esse ano é realmente a consolidação e as empresas colocando em prática aquilo que está na lei, aquilo que está no papel, e são muitos requisitos. Não sei se você concorda, Ana. Eu não vou nem ousar discordar, porque a Bárbara ela está atuando ativamente em todo esse processo desde 2018, né? Então, não sei se eu tenho calibre para tecnicamente discordar de qualquer coisa. Então, o que eu vou fazer você, Lívia, comentou 30 milhões de PL. Vou trazer uma curiosidade, tá? Além dos 30 milhões de PL, o custo para obter essa autorização é de 30 milhões mais 5, ou seja, nenhuma vou chutar, porque memória não é meu forte também, 60, 70 empresas que tiveram autorização para funcionar legalmente no país, deixou menos de 35 milhões na mesa. Então, o investimento inicial é muito alto. São 35 milhões. Por quê? 30 milhões do que a gente chama de licença, apesar de que juridicamente é autorização, mais 5 milhões que as empresas têm que deixar numa conta específica, reservada para garantir prêmios, entre outras coisas. Então, a gente começa a conversa com 35 milhões. Nem vou entrar em questões de PL, investimento em CAPEX, OPEX, mas quando a gente fala de regulamentação, é importante a gente falar de transição. Então, a gente vinha de um ambiente lícito, mas não regulado, que foi em 2018. Perfeito. Quando a lei que a Babi citou, a 13756, foi sancionada. Só que a regulamentação só veio em 2023, dezembro de 2023. Então, aí a gente tem um vácuo legislativo, regulatório, na verdade, de 5 anos. Então, o que aconteceu nesses 5 anos foi realmente até... Como é que eu posso dizer sem me comprometer aqui? Foi questionável, porque a gente tem aqui no meio
desse movimento regulatório, a gente tem empresas sérias e empresas que aproveitaram ali o oba-oba e atuaram como bem quiseram, porque de fato não tinha uma regulamentação. Então, eu acho importante a gente lembrar que o que a gente está vivendo hoje é um produto dessa transição de 5, agora quase 6 anos, de movimento legislativo e regulatório. Perfeito. E se eu puder complementar, a atuação nesse vácuo que a gente teve foi importante para o setor chegar aonde está. Não digo que foi correto, foi importante, porque se hoje a gente está enfrentando críticas e todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje como setor de apostas online, se dá por conta desse vácuo que teve e das empresas operarem, como você bem falou, como bem queriam, em questões de marketing, de promoção e de tudo. Então, sem as regras claras, cada um operava como bem queria. Agora que você tem as regras claras e podem ser fiscalizadas, impostas e tudo, é essa mudança, inclusive, de paradigma para o setor que vai ser bem importante a partir de 2025 e agora para frente, né? A Babi sempre fala que não dá para contar com bom senso. Eu gosto de falar que senso comum não é comum. É isso. Tá certo. E quando eu ouço vocês falarem sobre isso, não sendo uma especialista do setor como vocês, eu entendo que há um benefício gigante, mesmo que um aporte inicial de investimento nessa magnitude, vamos colocar assim, eu entendo que é muito bom ter esse mercado regulamentado, inclusive para uma concorrência mais fiel, né, mais fair, vamos dizer assim, entre as empresas. Eu vou transcender a concorrência, porque quando a gente fala de concorrência, a gente está pensando em um ambiente competitivo entre operadores. Vamos tirar da pessoa jurídica e levar para a pessoa física? Quando a gente tem regulamentação, a gente tem proteção ao apostador. E aqui eu não vou adiantar a pauta, porque eu sei que isso é uma pauta quente, que a gente com certeza vai explorar, mas a regulamentação, sim, ela tem o viés tributário, né, arrecadatório, mas mais do que tudo, e antes de mais nada, tem o viés consumerista. Quem olha para o regulador se ninguém olha para quem está operando? Perfeito. E quando você não tem esse olhar mais apurado para o consumidor e para o que está acontecendo, você deixa acontecer o que estava vigente durante o vácuo legislativo. Então, o regulador agora ele tem não só um papel importante, como fundamental para que isso dê certo. Sim. E aí aqui eu vou pegar um ganchinho para falar. Nosso regulador é ótimo, né? A gente tem um corpo regulatório muito bom. Claro, minha opinião pessoal. Tá muito atento a esse caos que a gente viveu, né? A Babi Elegância eu vou já logo escrachar, né? Esse caos que a gente viveu 5 anos, muito por culpa dos maus operadores, e aqui eu não vou citar nomes, mas quando a gente deixa o bom senso, o senso comum pairar, a gente vai ter dos mais diversos comportamentos. O espectro vai de A a zeta. Então, quando a gente tem um regulador que está atento às necessidades do consumidor, mas também pensando nas necessidades do mercado, eu acho que a gente tem o melhor dos mundos, que é como eu não inviabilizo a operação, porque é um investimento inicial alto, é uma carga tributária alta, sem amarrar o operador, mas sempre tendo como principal preocupação o consumidor. É isso. Todos os negócios olhando para o cliente em primeiro lugar é o caminho, né? Eu gosto disso. Bom, então, quando a gente fala desse setor, a gente fala de ameaças no setor. Então, falamos muito da regulamentação, vocês deram uma aulona agora nesse primeiro bloco do nosso podcast, e agora a gente vai falar de fraude. Então, eu vou colaborar com vocês, porque esse é o meu segmento, né? A minha vida aí por uns anos. E aí, eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês têm visto como principais fraudes e atividades ilícitas, porque a gente vê que esse é um tema muito forte na regulamentação e que ameaça um setor de certa forma. E os procedimentos obrigatórios de autenticação que estão ajudando a mitigar risco e se tem algum impacto na experiência do usuário. Gente, com certeza. O ser humano, ele é criativo, né? E o brasileiro especificamente. O brasileiro, ele tá muito além da criatividade. Então, quando a gente pensa em fraude,
inicialmente, a gente pensa em proteção da pessoa jurídica. Então, por que no mercado das bets a gente tem o único mercado que tem a obrigatoriedade de reconhecimento facial? Em regulamentações do mundo, o Brasil é pioneiro em obrigar o reconhecimento facial e biométrico. A gente não está inventando a roda, né? Aqui até agradeço às instituições financeiras que passaram por maus bocados e Aprenderam aqui bastante, muitos né? caminhos para que a gente chegasse num ambiente em que os próprios provedores de KYC, né, de ferramentas de conhecer o cliente, estivessem muito mais desenvolvidos. Então, a gente chegou em um momento em que o ambiente de proteção à fraude, ele já está mais desenvolvido, ele já está mais maduro. Então, essa obrigatoriedade do governo, ela não é nenhum absurdo. E ela é muito boa, porque quando a gente pensa em fraude, a gente tem desde, você bem citou, Bolsa Família, que é um assunto super tabu. Então, aqui a gente vai falar de programa de transferência direta de renda. Como é que a gente identifica quem são os usuários que têm o benefício, que não têm o benefício? Se essas pessoas, em tese, fazem uso de um benefício e elas estão apostando muito dinheiro em uma plataforma, será que são elas mesmo que estão apostando? Nossa, eu ia falar exatamente isso, Ana, porque a fraude, ela é uma cadeia, né? Eu sempre fico, uma cadeia, assim, eu fico imaginando uma teia, na verdade, de conexão. Então, quando a gente pensa no Bolsa Família, pô, se eu sou beneficiária do Bolsa Família, quem me garante que não estão usando os meus dados ou que não pegaram ou que não se cadastraram em meu nome para poder fazer uso e aí acabar indo pro que vocês têm que cumprir de legislação, que é a checagem disso, né? Então, seria o cumprimento da legislação versus uma fraude que está sendo de identidade sintética ou de roubo de conta ou, Perfeito. enfim. É isso, Lívia, é isso mesmo. Então, assim, acho que as primeiras coisas que a gente tem que entender quando a gente fala de fraude o meu apostador é quem diz que é? Ele está usando os meios de pagamento adequados? Então, um exemplo da regulamentação. A gente só pode receber pagamentos de contas cadastradas pelo mesmo CPF do usuário. Porque só aí a gente já elimina uma série de potenciais fraudes. Aí, no final, a gente tem que entender o que o mercado chama de affordability, né? Que aí, o vernáculo é lindo, vamos falar em português. Capacidade econômica. Esse apostador, ele tem a capacidade econômica que ele aparenta ter quando ele está apostando na nossa plataforma? Então, tem que verificar. Por quê? Será que ele não é parte de uma teia, de um sistema, de uma cadeia de fraude, de lavagem de dinheiro? Então, assim, fraude é o que não falta. Assim como os requisitos, a gente vai passar a tarde inteira aqui e não vai acabar as potenciais fraudes. Eu diria que sim, né? Porque são golpes e fraudes. E o mais importante de ressaltar aqui é que para as empresas também, para os operadores, não é nada interessante eu ter um fraudador na minha plataforma. Porque, por vezes, a gente escuta, nossa, os operadores ali estão ajudando, para eles estão confortáveis com esse cenário. Muito pelo contrário, se eu tenho um fraudador, ele não só está tirando dinheiro, e daí economicamente a gente pode falar, como ele está colocando a minha atividade em risco. E num risco gigantesco, risco de perda de licença, risco de eu ter outras falhas operacionais, e isso é muito grave. E quando a gente fala de requisitos que foram incluídos por causa de fraude, de tudo na legislação, já escutei de muita gente, e provavelmente você também, que são muitos requisitos. Impossível de cumprir. Nossa, Mas, sim, o impossível eu já ouvi. E assim, não é impossível. Se fosse impossível, o nosso regulador não teria colocado. E eu acho que nesse ponto que eu sempre tento levar é a sensibilidade de entender, ok, isso está protegendo o nosso consumidor também. Porque no final das contas, eu não quero nem o apostador que está me fraudando, muito menos o apostador vulnerável na minha plataforma. Eles não são interessantes economicamente, muito menos para o meu negócio. Então, no momento em que a gente fala de requisitos, vamos fazer toda a questão de KYC, de reconhecimento facial, os documentos que são obrigatórios de submeter, comprovante de endereço, a questão dos
meios de pagamento, as contas cadastradas, geolocalização. Quando a gente fala de tudo isso, no final das contas, o que a gente está tentando evitar é que aquele apostador vulnerável, e daí eu não coloco só menor de idade, eu coloco também o dos programas sociais, eu coloco também quem não tem a capacidade econômico-financeira, coloco também quem tem algum problema de ludopatia em algum nível, você está prevenindo que eles entrem na sua plataforma. E é isso que vai gerar um mercado saudável. Talvez não seja 100% nesse início, talvez a gente não consiga nunca atingir o perfeccionismo, mas pelo menos com esses pequenos, que são grandes, mas pequenos requisitos que foram incluídos, a gente consegue dar segurança para esse apostador e a gente consegue estar seguro também. No final das contas, eu acho que é isso que todo setor deveria buscar. Não é criticar se são muitos requisitos, se KYC funciona, se não funciona, se a gente está conseguindo localizar o apostador ou não. No final das contas, a gente está tentando que seja um mercado saudável, que realmente gire, e gire aquilo que fala que gira. E não, enfim, fraudando e tendo maus apostadores nas plataformas licenciadas. Lívia, desculpa. Imagina. Posso interromper só para a gente tangibilizar um pouco aqui? Claro, manda bala. Quando a gente fala em fraude, o que seria a pior coisa possível que poderia acontecer numa casa de aposta? Então, eu gosto de sair um pouco da discussão teórica e trazer para a prática. Então, como e por que é importante a gente prevenir fraude? Roubo de identidade. Nem sei se roubo de identidade é a expressão forte. Pode falar, tá certíssimo. Então, pode ter alguém jogando... Você falou em português. Você foi maravilhosa. Normalmente é account takeover. Achei chiquérrimo. Account takeover. Então, a gente tem roubo de identidade. Então, pode ser que tenha alguém jogando em seu nome. Graças à nossa legislação e regulamentação, ninguém vai se endividar em seu nome. Porque você... tem que... É pré-pago. Então, primeiro você deposita, depois você joga. Então, isso é um ponto importante. Você não pode usar cartão de crédito. Ninguém vai usar seu cartão de crédito para fazer a aposta. Geolocalização. Por que é importante? Vamos lá. Se a Bárbara jogou aqui, em São Paulo, agora, e daqui a exatos 23 minutos, alguém jogou pela Bárbara no Acre, tem alguma coisa errada. Não foi a Bárbara. Tem alguém usando a conta dela. É isso. Então, os requisitos legais, eles parecem muito teóricos, eles parecem pesados, mas na prática são monitoramentos que empresas e grupos sérios já estão acostumados a fazer. Eu brinco que quando a gente entra lá na salinha dos traders esportivos, né? Porque aqui a gente tende a focar em jogo online, mas a gente tem a parte de aposta esportiva, que a gente tem que monitorar fraude esportiva. Manipulação de resultado. Então, a fraude, ela... né? Como eu disse, o ser humano é criativo. Então, eles monitoram comportamentos, claro, com muito uso e apoio de tecnologia, que às vezes a gente nem imagina que está sendo monitorado. E eu ia fazer até um gancho nisso, porque quando a gente fala de um mercado novo, regulamentado, eu acho que vocês têm uma incrível oportunidade de fazer o uso dos dados capturados, que tem uma finalidade específica de proteção, como vocês bem pontuaram, mas também que vão trazer insights e comportamento daquele seu cliente, usuário, realmente sendo ele, né, o usuário bom que a gente fala, cliente bom, para que vocês também possam fazer uso disso na questão do seu business. Então, eu vou dar um exemplo, vou usar sua tática aqui, de dar o exemplo comigo mesma. Eu adoraria estar 100% segura e saber que vocês me conhecem o suficiente por conta do meu comportamento e de como eu funciono, sem que eu precisasse ter essa fricção. E aí eu não tô dizendo nem no momento do onboarding, porque eu sempre falo que no momento de você ter uma criação de uma conta, tá tudo bem essa fricção. Mais ou menos, que eu tenho um pouco de preguiça. É natural por causa da experiência e também é natural porque a gente vive hoje num mundo muito imediatista. Sim. Mas se você for olhar a pesquisa que a gente fez o ano passado na Serasa para especificamente o setor de vocês, os apostadores querem se sentir seguros. Então, por quê? Porque, como você bem pontuou, o mercado financeiro já fez um baita trabalho de educação nesse sentido pra gente. O ponto é que, de novo, chato fazer um onboarding
demorado, mas isso vai fazer com que vocês elevem o nível e saibam muito bem quem é a Lívia e como ela funciona e como ela se comporta. E isso vai fazer com que eu permaneça. Com certeza. Isso é completamente experiência do usuário. A gente Perfeito. precisa privilegiar essa experiência. Óbvio, eu não vou conseguir dar uma experiência única e exclusiva para cada um. Mas quando a gente pensa em nichos, quando eu vejo como a Ali se comporta, como a Ana se comporta, eu consigo dar uma experiência muito melhor. Eu consigo, inclusive, melhorar os jogos que eu tenho baseado nesse comportamento. E melhorar, não digo em momento nenhum, de alguma forma impositiva, nem nada. É melhorar a tua experiência. Assim como, e não sei até que ponto é relacionado, porque eu não conheço esse outro setor. Mas o setor de apostas é um setor de entretenimento. É assim que ele tem que ser encarado. A gente não é um meio meio bancário, uma instituição financeira. Não. A gente não está aqui para dar dinheiro. A gente está como um entretenimento. Da mesma forma como você vai num cinema no final de semana, você pode jogar também e fazer ali sua fezinha e se divertir online. É a mesma coisa dos streamings, por exemplo. A experiência que o usuário tem dentro de um streaming, quando ele vai procurar para se entreter, é a mesma experiência que a gente gostaria que tivesse numa casa de aposta. Que ele se sinta seguro. E 2, que aqueles filmes que estão sendo oferecidos para você sejam adequados para o que a Lívia gosta. E não qualquer filme vai ser recomendado. É um pouco isso, essa experiência dos dados e essa inteligência dos dados que você traz é muito importante para que a gente possa dar essa experiência mais personalizada. Perfeito. Tem um ponto só, até para deixar bem claro que quando a gente captura os dados, e vocês bem sabem disso, porque são advogadas, quando a gente captura os dados com finalidade de prevenção à fraude, a gente deve usá-los apenas para isso. Mas existem os nossos dados estáticos, que ajudam, e tenho certeza que também dentro das estratégias de marketing de vocês têm maneiras de conseguir capturar também o nosso comportamento. É só para dar um zoom nisso, porque a LGPD está aí para também deixar a gente usar os dados para aquilo que realmente deve ser usado. Mas eu queria falar um pouquinho de conversão. Não sei se você ia falar alguma coisa, Ana, só para... Por favor, prossiga. Depois aí você inclui a conversão. Eu queria falar de conversão porque acho que a gente falou anteriormente, Ana. Nossa, um onboarding complexo. E mesmo que a Babi tenha falado de segmento de entretenimento, eu vou fazer uma analogia e aí vocês me digam se eu tô certa nessa minha analogia. Para mim, o que vocês têm hoje é muito parecido com o segmento de e-commerce. Quando a gente pensa em conversão. Similaridades. Né? Não no segmento de diversão, mas, eu quero fazer aquilo acontecer naquele momento e eu não quero que nada me impacte para que eu faça aquilo naquele momento em um curto espaço de tempo, que é a mesma exigência de uma compra. Você quer comprar com um clique. Você quer finalizar aquilo com um clique e você quer receber aquela compra o mais rápido possível. Minutos depois. Então, eu queria muito falar com vocês de conversão, porque eu sei que essa regulamentação traz essa quebra de conversão. Uma coisa antes, entrou lá, fez o cadastro às vezes com 2 dados, talvez, e agora tem esse nível de checagem, né? Bom, agora eu vou amarrar tudo. Eu, como uma pessoa ligeiramente preguiçosa e ansiosa, o e-commerce é uma excelente referência, porque começou a me pedir 17 dados e informações, eu já desisto da brusinha, já largo ela num carrinho e eu falo, que trabalheira comprar uma brusinha, não vou mais comprar. Como é que eu, incorporo isso no nosso negócio? Porque, e aí, é claro, isso está muito longe das minhas atribuições, a gente tem profissionais incríveis lá na área de produtos e de tecnologia olhando para isso, mas me colocando aqui no meu papel de legal and compliance. Se eu, sabendo que eu tenho preguiça, como é que eu conscientizo o apostador de que ele tem que passar por todas essas fases justamente para prevenção de fraude, para a gente entender os requisitos de proteção e jogo responsável? Precisa estar muito claro para o apostador que isso não é chato. Isso é necessário. Eu preciso coletar os dados faciais e biométricos, eu preciso coletar o endereço, eu preciso coletar a informação de IP, eu preciso coletar um monte de informação dele para ele conseguir dar o primeiro clique no tigrinho
tadinho do tigrinho, né? Como o tigrinho sofreu hate, mas ele vai continuar sendo usado como pauta em todos os lugares porque não tem referência melhor. Então, até ele fazer o primeiro clique, até ele finalizar a compra, receber na casa dele, ele tem que passar por uma série de etapas. E isso impacta na conversão. E como é que eu mostro que isso é um benefício para ele mais do que uma obrigação, mais do que um tempo que ele está gastando ali, é algo que vem para proteger ele. Qual é o benefício que ele ganha? E é essa a inteligência de negócio. Eu vou É o puxar, pulo do eu vou gato. puxar a sardinha agora para soluções que têm mais qualidade nessa entrega. Só também, agora eu vou amarrar, que nem você disse. Acho que também contar com um parceiro que consiga desenhar esses fluxos junto com vocês, com um viés e um olhar da experiência, com o equilíbrio da prevenção à fraude, é super importante. Lá, por exemplo, na Serasa, com as nossas soluções, como a gente tem a esteira completa, né, de oferta, dando um exemplo aqui que a gente tem um case dentro de casa, a gente desenhou com o cliente exatamente, inclusive entendeu que a parte da documentoscopia, por exemplo, que é uma das etapas, ela pode ser feita simultaneamente ou até posteriormente, mas não saindo daquele mesma janela de onboarding, para que o cliente, o usuário final, vocês chamam de cliente ou usuário? O jogador apostador. Para que o apostador não saia dessa jornada. E mais do que isso, também ajude consultivamente na comunicação, que fique aqui, isso aqui é importante para você. Eu vou saber quem você é. Porque quando você faz isso, a pessoa que realmente é idônea, ela vai continuar, ela sabe que aquilo é para essa finalidade. E você já consegue cortar o mato alto do fraudador, inclusive com uma comunicação muito direta e clara sobre a validação daquelas informações e do porquê que vocês precisam ter. Então, é só para fechar a mesa, não sei se vocês concordam, mas acho que ter um fornecedor com alto nível de qualidade que consiga também suportar esse mercado é extremamente importante. Não só isso, mas um fornecedor que entenda do Brasil. Perfeito. Nossa, bateu na tecla, Babi. Como a Ana colocou antes, assim, óbvio, a gente não está inventando a roda. Existem mercados muito mais maduros que o Brasil, falando de questão de apostas online, jogos online. Mas quando você tem não só um servidor, um provedor ali, que ele te dá todo esse suporte com segurança e entende o que é o Brasil, qual é o comportamento do brasileiro, do usuário brasileiro, eu acho que é esse um dos maiores diferenciais que a gente tem hoje no Brasil, assim, em alguns provedores. A gente é referência, né? Então, os outros países vêm atrás da gente, Brasil, para tentar entender como que a gente conseguiu construir um ecossistema de soluções de prevenção à fraude que conseguem atender as grandes... A criatividade do brasileiro. E eu costumo comentar que os Estados Unidos, por exemplo, a checagem é tão mínima que eu falo, gente, é impressionante, assim, vocês não... isso aqui, ó, a gente tem um negoção para conseguir realmente evitar o golpe e a fraude. E um ponto que é muito importante, desculpa te interromper, mas um ponto que é essencial a gente passar para o usuário também é a questão da transparência. Então, você falando que nos Estados Unidos é muito mais rápido e tal, talvez não tenha a transparência dos processos, a transparência dos requisitos e o benefício para o usuário também. E a partir do momento que o usuário não tem a transparência, ele não sabe por que estão coletando aquilo ali, para que estão fazendo isso, o que isso vai me dar em troca, isso é uma perda de usuário, uma perda realmente do negócio. Eu acho que o Brasil, e muitos provedores conseguem ajudar nisso, o Brasil tem ajudado nessa transparência, da gente mostrar por que você está fazendo isso daqui, onde é que a gente vai chegar, por que você está fazendo com tal empresa isso daqui, essa é a sua segurança. Então, toda essa transparência e segurança do usuário que está por trás, a gente realmente precisa trazer isso para o Brasil e trazer para a experiência do usuário brasileiro, né? A conversão realmente está sofrendo porque a gente está com dificuldade de convencer o usuário do porquê que é tão importante a gente fazer esse escrutínio, né, da vida do apostador. E vamos lá, agora retificando, 2 meses e meio de aniversário de mercado oficialmente full regulado, autorizações concedidas, muita coisa aprendendo
na prática, Uhum. né? Trocando a roda do carro com ele em Mas movimento. eu acho isso fantástico, de verdade. Eu acho que a gente Aprender só na aprende prática. quando a gente tá na prática mesmo. E tentativa e erro. Aqui eu acho que o importante é não ter compromisso com o erro. Tentou, não deu certo, melhora. Conseguir arrumar rápido também. Acho que Isso, essa é velocidade. velocidade. E assim, quando a gente fala em todo esse procedimento que o regulador exigiu, ele para mim, o procedimento, ele não está errado, ele não tem nada de ruim nesse procedimento. Talvez o que está tendo uma histeria coletiva aqui, de quem está começando num mercado recém-regulado e ninguém tem certeza de nada, quem tiver muita certeza de alguma coisa a gente tem que desconfiar, quando a gente lê a regulamentação, principalmente a 1231, a 722, desculpa, falei em códigos, mas algumas das Mas portarias é importante você falar, porque depois dá para as pessoas consultarem exatamente. Perfeito. Obrigada. Quando a gente entende o que o regulador exige do sistema dos operadores, o que o regulador exige como proteção do direito do consumidor, por exemplo, obrigações de cadastro. Quando a gente entende que o regulador ele está pedindo um cadastro super extenso, a pergunta que fica para os operadores é, tá, ok, mas isso precisa ser tudo aparente ou pode ter algum nível de background ali? Então, eu acho que o segredo desse mercado vai ser buscar eficiência para cumprir com todos esses requisitos, sem a minha paciência, por exemplo, se exaurir no meio do caminho. Então, quando vocês falam que vocês têm a solução end-to-end, e principalmente documentoscopia, reconhecimento facial, tem que fazer? Tem que fazer. Mas aí entra no que a Bárbara muito bem colocou. Será que em outras jurisdições isso não é feito? Ou será que isso é feito sem o apostador sentir que isso está sendo feito? Sem a transparência. Quando a gente fala de autenticação e documento, é um desafio. Porque a gente precisa fazer a captura, vai ter essa fricção. Desculpa, eu te cortei. Me perdoa. Não. É só para porque e a biometria, quando você pede, né, a liveness e a biometria, a checagem, ela é uma forma de autenticar. E tudo quando a gente fala de autenticação, que é o multifator de autenticação, poderia ser um e-mail, poderia ser uma tokenização, tem um impacto na experiência. Uma fricção, Uma né? fricção, exatamente. Uma fricção Então, do usuário. acho difícil a coleta, não existe outra maneira de, né, a gente tirar a coleta da face, porque ela vai ter. O que é um ponto positivo é que eu não sei se vocês têm essa percepção, mas hoje em dia a gente faz a coleta da face para tudo. Né? Particularmente, eu acho que pedem até demais meu CPF. Porque já deveriam saber tudo, né? Já deveriam saber e né, a gente faz tanto reconhecimento É que facial são camadas, que CPF Ana. é um dado tão sensível, né, gente? Mas já tá aí, né? Pra todo mundo ver. Mas é que são camadas. Nem tudo... A gente sempre usou esse termo no nosso mercado, que não tem uma bala de prata. Então, se a gente não fizer a inteligência das camadas e colocar só um fator, por Sim. exemplo, que seria a biometria, o mercado de vocês estariam muito em risco. Eu não tô nem falando de regulamentação aqui. Uhum. Não, Que nosso Eu tô mercado falando de é risco. historicamente associado à lavagem de dinheiro, né? E por quê? Apesar de ser o pior jeito de lavar dinheiro. É, Não é tão inteligente. Não que a gente vai ensinar aqui como, mas talvez eu vou fazer só um comentário dizendo que o RTP, que é o quanto retorna, né, o payout, quanto volta para o apostador. Se você tem, por exemplo, loteria, Qual foi a sigla que você falou? RTP, Return to Player, é Legal. quanto do que entra volta para o apostador. O tigrinho, nosso tigrinho. RTP do tigrinho é, em média, no mínimo 95%. O que isso significa? E a legislação exige que seja no mínimo 85, No tá? mínimo, isso, bem colocado. Isso tem na legislação Tem, também? tem. A Que portaria- legal! A 722 ou é a 1203, né? Então, vocês precisam garantir um retorno mínimo. 203. É isso? Isso. É Retorno isso. mínimo pro Na jogador. verdade, não é um retorno mínimo, né? É porque, vamos lá, o que acontecia antes da regulamentação, da legalização? Você tem as caça-níqueis. Então, as pessoas programavam o algoritmo, aí, gente, me desculpa, lembrando que eu sou de humanas. As pessoas programavam o sistema para devolver muito pouco. Ou colocavam algum tipo de distorção em que você ou gerava o rush dopaminérgico, ganha, perde, ganha, E nunca ganha, perde. nunca nada, né? E no fim, você gera o caminho da adicção.
E isso não pode, os sistemas eles são auditados para impedir isso, tanto quanto garantir que, por exemplo, 5% não vai ficar pro apostador e 95% para casa, que isso acontece, tá? Tem máquina caça-níquel que é aprendida que você vai ver a parametrização dela e ela tá basicamente programada para deixar uma miséria, uma mixaria. É por isso que elas têm carinhosamente o apelido de caça-níquel. Então, gente, tem muita camada, como você bem disse, tem muita coisa quando a gente fala de experiência do usuário. A experiência do usuário, ela vai desde botar o rostinho dele até quanto que ele recebe de retorno quando ele joga. Então, muito profundidade no assunto. Perfeito. Eu acho que tem um ponto aqui que a gente ainda não abordou, mas que é importante até a gente conscientizar. E aí, de novo, lembrando que eu sou super leiga no mercado de vocês, né? Como que eu sei as plataformas ilegais? Quais seriam as dicas que vocês poderiam dar para os apostadores, para eles realmente saberem quem é que está operando legalmente ou não? Até a gente falou tanto de segurança, pô, é legal as pessoas saberem que elas estão sendo checadas por conta de segurança. Como que faz isso? Vou inverter sua pergunta. Como é que a gente sabe quais são as legais, que são as licenciadas? Tá bom. Vou dar 2 comentários aqui e daí passo para você, Ana. Mas o primeiro no site do Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas, você tem uma lista das empresas que estão autorizadas a operar, e não só o CNPJ, como você também tem as marcas que estão autorizadas. E o segundo ponto, que esse para mim é crucial para o usuário, toda plataforma licenciada, ela está usando o nome .bet.br. Esse é o Que diferencial. dica bacana. As plataformas que estão licenciadas, elas são obrigadas a usar o domínio .bet.br. E apenas as plataformas licenciadas têm o direito de usar o .bet.br. Agora, eu posso acrescentar só uma dica na Claro. sua? Quando a gente fala de fraude, ou quando a gente fala de criação de site falso, vou fazer essa analogia. Então, se é .bet.br, olhem direitinho se não tem um .bet.br ou bet2.br, ou tem que Só ser .bet. tem que ser .bet.br, porque às vezes a gente não percebe uma letrinha ali no meio que, né, lubridia a gente e a gente acessa errado. Excelente dica. E é nesse ponto que as plataformas ilegais elas estão crescendo. É muito. A tecnologia é muito ágil, né? Então, quando você tem ali a criação de um novo domínio, por exemplo, essas pequenas. Esse pequeno detalhe que você falou, às vezes é muito fácil você criar um domínio ali falso, mas que o usuário fique realmente. Ele saiba. .bet.br, essas são as plataformas licenciadas, então é o nome da marca .bet.br, e são só essas que estão autorizadas. Então são só essas que o usuário vai ter a segurança, é só nessa que o usuário vai ter que passar por todo esse processo para realmente ter ali a transparência, é só nessa plataforma que o usuário realmente vai ter a segurança, não só do retorno do mínimo ali do jogo, que ele tá jogando num jogo seguro, mas também que ele vai ter o seu valor quando ganhar alguma aposta, ele vai ter o seu valor de volta. Essas plataformas ilegais, o que elas costumam fazer é não pagar no final. E isso é uma experiência tão ruim para o usuário que acaba... de fraude. É um tipo de fraude, isso acaba impactando na experiência do usuário. Então é isso. .bet.br são as licenciadas hoje. Eu acho que nosso secretário sempre, né, o secretário da Secretaria de Prêmios e Apostas, ele sempre usa uma frase que eu vou me apropriar temporariamente, que a gente precisa começar a separar casa de aposta de organização criminosa. Por quê? Tem muita organização criminosa cuja única finalidade é enganar o consumidor, enganar um apostador e, de isso fato, tá tirar em todos dinheiro os dessas segmentos, pessoas. Ana, não tá só no de vocês. A organização criminosa vai estar no bancário, vai estar no e-commerce. E o vai bancário tá tá mesmo. Porque no quem que tá gaming. transacionando as operações das casas ilegais? Tem algum participante do Pix.
vou processando que, na verdade, Pix. pode ser uma conta, né? Quando a gente fala de fraude ideológica, de identidade, né? Fraude de identidade ou fraude ideológica. Na verdade, a Ana pode estar se passando para na Lívia numa conta bancária. Você abriu uma conta no meu nome, então não é nem a instituição financeira em si, mas tem muita gangue de vários tipos de golpes e fraude instituídos, em todos de novo, os lembra da segmentos. cadeia, né? Tudo no final do dia tá interligado. Mas a instituição financeira tem que ser capaz de identificar isso. E hoje as plataformas de aposta elas só podem operar com meios de pagamento que são licenciados pelo Banco Central. Começa Perfeito, daí. isso é ótimo. Isso é Então, uma das formas de combater. essa é uma das formas de combater e uma das mais importantes. Porque não é só o follow the money, não é só você saber de onde o dinheiro está chegando, para onde está indo e tudo mais. É você ter a garantia de que aquela instituição, ela está checando que aquela conta bancária é da Lívia, que aquela conta bancária é da Ana Clara. E quando você opera por um meio de pagamento que não está licenciado pelo Banco Central, que não segue todos os requisitos, o risco que você tem é muito grande de que essas regras não estejam sendo Você seguidas. acabou de me dar uma ideia para um outro episódio pra gente falar das instituições financeiras. Ai, Com estão certeza. operando. Ó, eu diria que adorei o seu camadas. Vou usar pra tudo agora, tá? Camadas. Então, camadas. Primeira camada de proteção do apostador. .bet.br. isso. Segunda camada. Tá sendo transacionada, essa operação está sendo transacionada por uma instituição financeira que tem Regulada. autorização pelo Banco Central para operar. Terceira camada. Propaganda, publicidade, marketing. Casa de aposta autorizada tem 1.305.490 limitações de publicidade. Por quê? A gente responde para o CONAR, né? A gente responde para o regulador. Essa coisa de aposta que fique rico, você nunca verá em uma plataforma licenciada, autorizada, séria. Isso não existe. E até mesmo as plataformas, elas são responsáveis pelos influencers, pelos streamers, por toda a cadeia. Por toda a cadeia. Quem faz propaganda em nome da casa de aposta é corresponsável, junto com as casas de aposta, pelo que ele está veiculando. Que interessante. Já me deram o gancho pro próximo, que é jogo responsável, não é mesmo? Mas antes, eu não sei se vocês sabem, a Serasa Experian, ela tem inclusão financeira, né? Um dos nossos valores propósitos é a inclusão financeira do brasileiro como causa. E a gente garante que mais pessoas tenham acesso a oportunidades para viabilizar principalmente seus negócios, né? Então, e também acesso ao crédito. Por isso é fundamental que os apostadores compreendam que esse é um caminho de lazer e não de investimento. Vocês concordam? 100%. É um caminho de entretenimento. É um setor de entretenimento. Ele nunca vai ser um setor financeiro e não, como a Ana falou, não é joga aqui e fique rico. Você precisa usar com sabedoria, com responsabilidade também. Bom, então, quantidade de coisa que a gente abordou aqui. Depois a gente faz um checklist para saber se passou tudo, tá? Mas eu acho que a gente tem que falar de tendência, né? Teve uma fala da Ana que ela disse que não sabe, ninguém sabe o que vai ser, né? Não é tudo muito incerto, quem sabe tá errado. Quem fala que sabe tá errado. Então, eu queria falar um pouquinho de tendência com essa regulamentação e também o que podemos esperar em termos de inovação, mudança de comportamento dos apostadores, o que vocês veem aí de diferencial do que a gente não abordou, com o viés, claro, do ponto de vista de análise de vocês, que vocês têm, que é diferente de mim, eu vejo totalmente de uma maneira sem essa base jurídica, e se tem alguma tecnologia, ou enfim, o que eu sei é que vocês vão migrar, daqui a pouco tá todo mundo migrando para app, o que vai facilitar a vida de muita gente, né? Então... Bom, acho que a primeira tendência é app. Primeiro porque você tem uma UX melhor. Perfeito. É muito mais fácil você fazer o reconhecimento facial, captura, documentoscopia com celular, sem ser pelo Safari, Eu posso falar nomes de coisas? Claro, tá bom. Sim. Sem ser pelo navegador, né? Obrigada, pelo navegador. A gente costuma dizer checagem web e checagem no app. E aí tem uma diferença
Desculpa, te interrompi, mas só pra explicar. Absorvendo conhecimento. Quando a gente fala de, que legal, a gente tá vendo as bets no roadmap delas, a migração para aplicativos, para terem os seus aplicativos próprios. A nossa capacidade de identificação de comportamento suspeito é muito maior quando é um app. E não é a nossa Serasa, é de qualquer solução do mercado. Tá. Então, isso é bem legal, porque a gente vai conseguir aumentar a régua de identificação de fraude para vocês. Então, para eu não errar mais, é captura web e captura app? Não é, a sua operação é web ou a sua operação é via app? Entendi. Ou ela é híbrida? Pronto. Você pode ter os dois. Então, quando a gente fala de captura pelo navegador, web, é mais difícil, né? E não tem a mesma usabilidade do app. Então, um primeiro passo, acho que da tendência é uma migração, né, do fluxo que hoje está no computador para um aplicativo, principalmente a aposta esportiva. E eu acho que outra tendência é ser mais no background, as verificações acontecerem menos aparentes para o consumidor. Eu me arrisco a dizer que dá para cumprir com todos os requisitos regulatórios sem ter que estressar a relação com o apostador. Você acha que tem... Vocês acham que tem... Depois de um tempo, depois de uma maturidade de como está a regulamentação, que o entendimento da quantidade de informação que vocês têm vai dar uma tranquilidade ao próprio regulador de tirar um pouquinho algumas obrigações? Vocês veem que isso é uma possibilidade? Eu não sei se tirar, mas um ponto que a gente vai ver nos próximos anos é uma adequação regulatória para o momento de mercado. Nesse início, teve que apertar, teve que jogar os requisitos lá em cima. E ainda assim, tem um outro requisito que ficou faltando, tem um outro requisito que está acima da régua. E essa adequação, ela é feita em todos os mercados mundiais. Reino Unido já teve não sei quantas alterações, e é um mercado consolidado, é um mercado maduro. Aqui no Brasil, eu acho que a gente vai experienciar um pouco para esse lado de adequações e tudo mais. Mas eu não vejo, e queria ter sua opinião também, Ana, mas não vejo nos próximos anos um afrouxamento das regras, porque nesse momento todas as informações que você provê ali para o regulador, elas são necessárias, e não são necessárias só para uma análise de mercado, mas são necessárias para segurança. Você tem um sistema que é o SIGAP, você precisa reportar diariamente tudo o que acontece na sua plataforma. Então, quanto foi apostado, quem apostou, da onde está vindo, se foi em aposta online, aposta esportiva ou jogo online. Você tem que fazer um relatório mensal também nesse SIGAP. Então, todas essas informações, elas não só vão construir novas políticas públicas também, porque se você for pensar, em algum momento você vai ter dados de mercado, movimentação, quantidade movimentada ali, e isso pode construir políticas públicas para determinados segmentos, mas você também vai ter uma consolidação do mercado e o regulador mais seguro de que aquilo ali não só está sendo cumprido, como ele está utilizando aquelas informações ali para tornar o mercado mais seguro e mais correto e responsável, óbvio. Estou contigo, Babi. Acho que afrouxamento de novo, talvez uma releitura, um novo entendimento de como essas regras serão aplicadas. Mas afrouxamento não. Então, quando eu digo de nova interpretação, vou fazer a documentoscopia, mas preciso obrigar o apostador a toda vez tirar a foto dele, ele segura a selfie segurando. É sobre isso que eu tenho, tá? Não, é sobre isso que eu quis trazer, porque a gente viu, até com a evolução da tecnologia, obviamente, o próprio segmento financeiro, que é regulamentado pelo Bacen, passando por algumas alterações na regulamentação, porque entendeu que depois de certa maturidade tinha algumas etapas de fricção, e é sempre muito vinculada à conversão, porque lá também tem, tá, gente? Então, é muito vinculado à conversão de que algumas... eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, o banco digital, a operação digital, precisava pedir a comprovação de endereço. Então, você tinha que subir e fazer o upload do seu boleto. Uhum. Beleza? Então, naquela época, imagina, não tinha face, mas já era uma baita fricção. Você abria a conta e ainda você tinha que fazer... Tinha problema de câmera, nossa...
Enfim, faz muito tempo isso. E saiu uma regulamentação aonde dizia que não era mais obrigatório e que a instituição financeira precisava só ter a certeza que a checagem das informações foram feitas. E aí isso fez com que uma tecnologia substituísse o envio do boleto, a foto do comprovante de residência, que é a geolocalização. Perfeito. Então, é só para vocês, só por isso que eu fiz essa pergunta. E então, assim, desculpa, eu levei para outro lado até. Eu acho que do lado de regulamentação não vai ter, mas eu acho que do lado de mercado, de novas tecnologias, isso com certeza vai surgir. E assim, óbvio, a gente é jurídico, às vezes a gente tem as limitações não só tecnológicas, mas de entender como essas inovações surgem. Mas concordo 100% com você que nos próximos anos a gente vai ver uma evolução e uma adequação de novo para o mercado brasileiro. Acho que muitas tecnologias novas vão ser criadas para cumprir com os requisitos que já estão, mas de forma que você consiga fazer com que a experiência do usuário seja muito mais fácil, tenha menos fricção e tudo isso. E realmente, eu acredito que a tecnologia ela vai sim evoluir nos próximos anos para o melhor, para facilitar a vida do operador, a vida do usuário, a vida do regulador ao fiscalizar. E vai ser interessante até observar. Porque mundialmente você já tem mercados consolidados. No Brasil está começando. Esse amadurecimento vai ser interessante tecnologicamente de assistir também. E conveniência é luxo, né? Ainda estamos em um mercado concorrencial. É isso. Que é o que vai fazer diferença para vocês no final do dia, né? Então, é isso. Bom, a gente vai para um último tópico, e não que nada que a gente tenha falado seja importante, porque com certeza vocês deram uma aula aqui sobre esse assunto. Como a Ana comentou, eu ficaria aqui o dia inteiro aprendendo com vocês. Eu espero poder ter essa oportunidade da gente se encontrar e vocês me explicarem cada vez mais sobre esses desafios de vocês. Mas, assim, eu tenho um imenso orgulho de ter vocês duas aqui, duas mulheres. E eu acredito muito que a gente precisa também contar para todo mundo as iniciativas que a gente se propõe a fazer. Então, eu sei que a Tereza não pôde estar aqui com a gente, né? Ela vinha, mas não vai faltar oportunidade. Então, eu já deixo aqui meu convite para a Tereza. Tere, você tem que vir aqui contar da MIG, junto com a Babi. Mas eu queria muito ouvir de você, Babi, sobre a MIG e falarmos um pouquinho sobre essas associações, essas comunidades que criamos. Eu tenho a Risk Women, vocês têm a MIG, mas eu também faço parte da MIG. Então, conta um pouquinho pra gente como que é o desafio nesse mercado, o propósito da MIG e como que vocês estão conseguindo encher todas as agendas com mulheres, porque eu tenho percebido isso, tem bastante mulher representando nesse mercado. Imagino que não tenha sido assim quando você começou lá em 2018. Conta um pouquinho pra gente. E esse é um dos maiores orgulhos que a gente tem como AMIG. A AMIG é a Associação das Mulheres da Indústria do Gaming. Surgiu ano passado, então é uma associação muito recente, mas surgiu de uma necessidade de um mercado que ainda é muito masculino, mas para que a gente possa não só falar de mulheres, mas são basicamente 3 maiores pilares. O networking entre mulheres, então, essa constante troca de conhecimento, constante troca de afinidade mesmo ali no grupo, entre amigas e entre associadas. Você tem também a questão da capacitação e treinamento, porque de nada adianta eu ter mulheres muito boas, mas eu não ter mulheres que entendam do setor, que gostem do setor, que possam também compartilhar com a gente questões do setor. E tem também toda a questão ali de suporte e enfim, mentorias para as mulheres, para elas poderem evoluir. Porque também de nada adianta a gente ter muita mulher, mas a gente não ter representatividade no setor, a gente não ter liderança no setor, que às vezes é isso que falta um pouco. Então, a AMIG tem... Mas isso daí são todos os lugares, tá? Eu acho que a gente tem que se unir, inclusive, para saber como que a gente... Né, lá na RW a gente fala, a gente tem que puxar, a gente tem que identificar quem quer, né, e passar um ambiente seguro para que essas mulheres possam querer estar lá também, né? Perfeito, e foi nesse propósito que a AMIG foi criada ano passado por 6 fundadoras e hoje... são 6? São 6 fundadoras e hoje a gente tem mais de 1.000 associadas. Em um ano a gente conseguiu um feito, assim, historiquérrimo, porque realmente a gente viu não só a adesão de mais mulheres, como a gente viu que
tem muita mulher nesse setor. Não é só nesse setor, a gente sabe que em outros. Mas muitas vezes elas ficavam escondidas. Muitas vezes elas não... o que a gente escutou de algumas esses dias tem muito evento do setor. E tem evento do setor há muito tempo. E como você falou, no início você tinha 3 mulheres gato pingado ali. Hoje, elas falaram, eu me sinto segura de ir pro evento porque eu tenho outras mulheres e eu sei que as minhas outras amigas estarão Gente, esse lá nome é também. incrível, hein? Sim, o marketing arrasou. Nossa! Parabéns, Nath, nisso, assim, a Nath que ajudou a pensar no nome. Então, assim, a ideia da AMIG, a principal ideia da AMIG é você criar esse ambiente colaborativo e esse ambiente de suporte. E nisso a gente está conseguindo. E, para além disso, que a gente possa também fornecer uma experiência para essas mulheres que elas possam evoluir na carreira. E... óbvio, a gente é do jurídico, né, amiga? Então, acaba que a gente vive muito no nosso mundinho, a escritório de advocacia, outras advogadas, o tanto de mulher incrível que você tem em outras áreas, desenvolvimento de tecnologia, marketing, atendimento ao consumidor, outras diretorias, você tem Prevenção à account fraude. managers... Finanças. Pronto. Finanças. Eu ia terminar com esse, mas você Desculpa, tem... roubei de você. Não. E assim, você tem em todos os setores, inclusive em setores que, por vezes, você falaria, acho que não vai ter tanta representatividade. Tem você. Então, isso é incrível que a gente vai descobrindo com a AMIG. E óbvio, a nossa ideia como AMIG é evoluir, e que a gente possa também fazer estudos, que a gente possa suportar, que eu digo assim, dar subsídios para que mais mulheres possam crescer por meio de estudos também. Hoje, quanto é o mercado? A gente sabe que o Brasil é muito mais feminino do que masculino. E onde é que está essa representatividade, então, nos cargos de liderança, nas empresas, em tudo? E é um pouco esse ambiente que a AMIG quer criar, quer colaborar. A gente está super aberta para fazer colaborações com outras associações também. A gente sabe da importância dessa união. A gente vem conversando com as associações internacionais sobre isso. E é esse ambiente que a gente gostaria de criar. E é esse ambiente que talvez esteja faltando até mesmo no nosso setor, um ambiente de união e colaboração. E a AMIG tem dado um bom exemplo nisso tudo. E eu sou prova disso, porque a comunidade de vocês é incrível mesmo, a quantidade de troca, a velocidade que se ajudam, né? E de novo, eu vou só fazer esse gancho, porque acho que como vocês estão vivendo coisas tão novas, e aí tem muitas mulheres de várias outras áreas, para vocês às vezes é tão simples falar desse assunto, e eu vejo lá, alguém pergunta um negócio, já começa a disparar um monte de informação, eu falo, gente, que rápido, que... eu acho incrível mesmo, e eu acho que vocês têm uma capilaridade que vocês têm que aproveitar, porque se você for fazer uma analogia com o Risky Women, com a Risky Women, a comunidade Risky Women, a gente está no mercado de prevenção à fraude e risco, então eu não tenho várias áreas. Eu até tenho compliance, eu tenho gente de compliance dentro do meu grupo, mas é muito mais voltado para prevenção à fraude. Tenho, às vezes, uma pessoa de marketing, mas porque ela trabalha numa plataforma, mas não uma pessoa de marketing da empresa. Então, acho que vocês têm uma capilaridade que conseguem também, através dessas parcerias, trazer mais união e mais força para a gente alcançar esse objetivo. E a gente só vai conseguir alcançar com associadas maravilhosas como as que a gente tem. E foi uma iniciativa realmente de 6 fundadoras, mas que hoje as associadas tomaram conta. E é isso que a gente vê de mais maravilhoso, assim. Não é uma associação de uma carinha só. Todo mundo tem a total liberdade de falar, de se apoiar, de pegar a iniciativa. Olha, precisa fazer isso daqui. Você faz? Faço. E a gente tem visto isso constantemente. Esse ambiente colaborativo, essa ajuda, como você falou, e contando com associadas maravilhosas que super nos representam, é esse o papel da AMIG. E a gente tem muito orgulho hoje do que tá virando a AMIG. Então, eu vou deixar um convite aqui pra gente fazer um próximo episódio focado na AMIG, na Risky Women, que eu acho que a gente consegue passar muito mais pro mercado de jogos online. Falei certo? Sim. Você me Arrasou. corrige a hora que for. Arrasou. E o mercado de risco e prevenção à fraude também. Eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa do que a gente falou até agora. Fiquem à vontade. Mais algum ponto que a gente deixou passar de informação? Eu posso... Um adendo?
Claro. Segundo o censo de 2002, se não me engano, o Brasil tem 51% da sua população de mulheres. Onde estão essas mulheres? Nos fóruns que hoje a gente está. Então, uma das propostas da Amiga que eu acho incrível é ter um dos mercados mais equitativos do Brasil. É equidade. E eu acho que é importante, né? As pessoas não sabem a diferença, né? De equidade. Para igualdade. Pra igualdade. Porque equidade é tratar desigualmente os Isso. desiguais. Então, é isso. Representatividade é importante, mas ter representatividade também em lugares de tomada de decisão. Porque você pode ter 70 mulheres. Se nenhuma delas fizer parte do processo de tomada de decisão, será que a mudança ela é tão eficaz ou efetiva? Ou quantos anos a gente ainda vai precisar para Para mudar? ter essa igualdade, né? Então, a Amiga é um lugar de capacitação. É por isso que a gente se ajuda. Mulher, notadamente, historicamente, tem mais rede de apoio. Então, eu acho que as comunidades, elas são para isso. Elas não são um lugar de trocas superficiais ou rasas. Elas são realmente uma comunidade de apoio para capacitação e impulsionamento para a gente não só ter representatividade, mas para a gente ter representatividade em locais de tomada de decisão. Olha que Maravilhosa. maravilhosa, fechou com tudo aqui, né? Então eu quero agradecer imensamente do meu coração, é um prazer tê-las aqui. Eu realmente vou reforçar a minha felicidade de fazer esse podcast com duas mulheres. E espero que a gente consiga perpetuar isso também nos podcasts da vida que vocês participam, pra gente criar referência. Acho que é isso, né? Com Quando alguém vê certeza. a gente cria referência e mais querem ser também e querem estar. Então, agradeço mesmo, agradeço também a audiência e não esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo episódio.